Por onde anda o Mário Götze? Ele ainda está em atividade? E por qual motivo ele quase parou de jogar futebol em 2017? As respostas para essas perguntas você verá neste vídeo, além de outras curiosidades sobre o craque alemão. Então fica comigo até o final para saber um pouco mais sobre o Mário Götze, e já deixa seu like para ajudar no engajamento do canal, pois só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e recomenda para mais pessoas, sem contar que vocês estariam ajudando um canal que está apenas começando. Dito isso, bora pro vídeo. Mário Götze começou a sua jornada no futebol ainda criança. Quando tinha apenas 5 anos de idade, ele entrou nas categorias de base do Ronsberg. Suas atuações acabaram chamando a atenção dos olheiros do Borussia Dortmund, e foi para lá que Götze foi em 2001. Foram 8 anos atuando nas categorias de base, para só então aos 17 anos de idade, Mário Götze fazer sua estreia no time profissional. Götze marcou seu primeiro gol da carreira no dia 29 de agosto de 2010, onde o Borussia Dortmund acabou vencendo o VfB Stuttgart por 3-1, numa partida válida pela Bundesliga. Sua passagem pelo Borussia Dortmund durou até 2013, quando o Bayern de Munique decidiu contratá-lo para a temporada 2013-2014. O Bayern pagou uma multa rescisória no valor de 37 milhões de euros pelo atleta, algo em torno de 97 milhões de reais pelos direitos econômicos de Götze. E logo na sua apresentação no Bayern de Munique, Götze cometeu um pequeno deslize e acabou sendo multado. Isso porque, Mário Götze, que é patrocinado pela Nike, foi ao evento com uma camiseta da empresa norte-americana. E para quem não sabe, o Bayern de Munique é patrocinado pela Adidas, que é concorrente da Nike. Isso acabou resultando em uma multa para o atleta, porém, os valores não foram divulgados, mas como se não fosse o bastante, o clube alemão ainda teve que enviar uma carta com um pedido de desculpas ao seu patrocinador esportivo. Mas e você, sabia dessa curiosidade? Comenta aqui para eu saber. Outro fato bem curioso sobre Mário Götze, e que também envolve sua transferência para o Bayern de Munique, foram as consequências que essa decisão viria a ter. Ao aceitar ir para o Bayern com 20 anos de idade, Götze teve que lidar com uma grande pressão, que de fora só podemos imaginar. Segundo o próprio jogador alemão, apenas algumas semanas depois de ter aceitado a proposta de jogar pelo Bayern, a polícia teve que ficar de vigília na porta da casa dos seus pais, isso porque a notícia tinha sido vazada. A torcida do Borussia não aceitou muito bem a saída repentina do Mário Götze. E com isso vieram as ameaças à sua família pela internet, sem contar que o seu irmão de 14 anos estava sendo afrontado pelos outros alunos na escola. E talvez você não lembre, mas Götze foi o responsável pelo único gol na final da Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui mesmo, no Brasil. O gol aconteceu no segundo tempo da prorrogação, aos 7 minutos para ser mais exato. Assim, a seleção alemã acabou vencendo a Argentina por 1-0 e se tornou campeã mundial. E por fim, mas não menos importante, o que vocês mais queiram saber é: por que Mário Götze quase parou de jogar em 2017? Em seu retorno ao Borussia Dortmund na temporada 2016-2017, Götze foi diagnosticado com um distúrbio metabólico, conhecido naquela época como miopatia muscular, que é uma doença na estrutura muscular que enfraquece os membros e os deixam doloridos, dificultando até mesmo a realização de atividades físicas cotidianas, como levantar-se de uma cadeira, ou subir e descer escadas. Götze foi afastado em fevereiro de 2017, quando deu início ao tratamento e só voltou a atuar em um jogo oficial depois de mais ou menos 6 meses, no dia 19 de agosto. Porém, seu rendimento já não era mais o mesmo, e com isso, Mário Götze perdeu espaço no Borussia Dortmund, que naquela época era comandado por Lucien Favre. Alguns clubes do futebol alemão, italiano e espanhol mostraram interesse pelo jogador, mas Götze resolveu ir para o PSV da Holanda. Mário Götze ainda jogou 2 temporadas pelo PSV, o meio-atacante atuou em 52 jogos, deu 11 assistências e marcou 12 gols pelo clube holandês. Recentemente Götze voltou para a Alemanha, só que dessa vez atuando pelo Frankfurt. O clube alemão teve que desembolsar cerca de 4 milhões de euros para ter Mário Götze em seu elenco, isso dá em torno de pouco mais de 21 milhões de reais. O contrato com Götze é até 2025. E mesmo depois de tantos altos e baixos, Götze foi convocado pelo técnico Hansi Flick para a Copa do Mundo do Catar.
Essas são algumas curiosidades sobre a trajetória de Mario Götze. Você sabia de alguma dessas curiosidades? Se sim, já comenta aqui embaixo para eu saber, e comentem também sobre qual jogador vocês gostariam de saber mais. Nos vemos no próximo vídeo, valeu!